Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo! Na tentativa de melhorar a nossa alimentação, a farinha de trigo acaba sendo um dos alimentos mais impopulares. Por ter bastante carboidrato refinado, não é uma das melhores opções para a gente consumir. Mas é aí que vem várias outras dúvidas, né? Será que existe outro tipo de farinha que a gente pode substituir a farinha de trigo? Alguma farinha que vai nos dar a mesma consistência, a mesma textura nas receitas? Então é sobre isso que eu vou falar um pouquinho mais no vídeo de hoje, sobre vários tipos de farinhas que existem no mercado e você vai entender qual que é a melhor para você utilizar em determinadas preparações. Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal. A gente tem vários vídeos falando sobre alimentação saudável, sobre saúde de modo geral. Aperta aí o botãozinho que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não deixe também de ativar as notificações, porque dessa forma você é avisado sempre que a gente tem uma novidade por aqui. Além, dessa questão toda de saúde, quando a gente pensa numa alimentação mais saudável, mais equilibrada, a farinha de trigo ela ficou muito falada, muito comentada realmente por conta da sua propriedade de conter glúten. Inclusive, se você tem dúvidas, sobre essa questão do glúten, a gente tem um vídeo aqui no canal falando, será que ele realmente faz mal? Será que ele é todo esse vilão? Mas enfim, a farinha de trigo ela tem o glúten e para algumas pessoas pode não ser a melhor opção de consumo. Aí vem a dúvida, será que a gente pode usar farinha de coco? Farinha de aveia, farinha de amêndoas? Gente, é tanta opção, que a gente fica realmente um pouquinho perdido. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre todas elas. A primeira farinha que eu separei pra gente conversar é a farinha de aveia. Ela é muito utilizada numa alimentação saudável, muito indicada pelos nutricionistas realmente. Eu adoro utilizar a farinha de aveia. Assim como a farinha de trigo, ela também vai ser rica em carboidratos. Mas a grande diferença é que a farinha de aveia é riquíssima em fibras e também tem uma quantidade muito legal de proteínas na sua composição. E por conta disso, ela vai ter um índice glicêmico bem mais baixo do que a farinha de trigo, A farinha de aveia é muito fácil de a gente encontrar no supermercado, mas ela nada mais é do que os flocos da aveia batidos, triturados. E além de ser muito fácil da gente encontrar ou então de fazer em casa, ela vai ser muito prática. A gente consegue realmente substituir bem a farinha de trigo pela farinha de aveia. Ela traz uma consistência ali, uma textura muito legal nas receitas, uma maciez muito interessante. E além de todos esses benefícios, a farinha de aveia é uma farinha acessível. Ela tem um valor muito legal, muito atrativo realmente quando a gente vai comprar no supermercado. Então, eu acredito que de todas as farinhas, ela vai ter um ótimo custo-benefício. A segunda farinha da nossa lista é a farinha de grão de bico. Você já utilizou ela alguma vez? Escreve aqui pra mim nos comentários se você utilizou em alguma receita, alguma coisa. Ela também vai ter uma quantidade maior de carboidratos, mas o grande diferencial dela é que ela vai ser rica em proteínas. Isso porque o grão de bico ele é da mesma família do feijão, das leguminosas. Então ele tem sim uma característica de ter uma quantidade maior de proteína ali na porção. Se você já achou ela, já utilizou alguma vez em alguma receita, você deve ter percebido que ela é uma farinha que é um pouco mais cara quando a gente compara, por exemplo, com a de aveia que a gente estava conversando. Mas ela também traz características muito interessantes para as receitas. Eu particularmente gosto de usar bastante a farinha de grão de bico em receitas mais salgadas, eu acho que combina melhor, mas você pode testar e ver que ela também vai super bem com receitas doces. E uma recomendação bastante importante, se você já utilizou alguma vez a farinha de grão de bico, pode ter sentido um cheiro um pouco mais forte, um sabor mais forte dessa farinha. E é por isso que a gente precisa utilizar a farinha de grão de bico em receitas que a gente vai passar ali por algum tipo de cozimento, ou então assar realmente. Porque ela tem esse sabor característico mais forte, que quando a gente passa por um processo ali de altas temperaturas, esse sabor ele vai embora. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as farinhas de oleaginosas, de castanhas. Então, farinha de amêndoas, castanha de caju, farinha de amendoim, elas têm uma característica bastante distinta da farinha de trigo. E por conta de ela ser proveniente das castanhas, ter essa quantidade maior de gorduras, ela quase não apresenta carboidratos. E é por isso que ela se encaixa muito bem numa estratégia low carb, porque ela causa realmente um impacto muito menor na nossa glicemia. Realmente as farinhas de oleaginosas são muito interessantes pra gente utilizar ali nas receitinhas, dá pra gente fazer até mesmo uma farofinha com essas farinhas. Mas é muito importante que a gente tome cuidado na quantidade consumida. Lembrando que elas vão ter uma quantidade maior de gorduras e por conta disso elas também vão ser mais calóricas.
E justamente por elas terem mais gordura, elas vão mudar um pouquinho as características da receita que você estiver utilizando essa farinha. Então, talvez a gente precise fazer algum tipo de adaptação, né? E diminuir o acréscimo de ingredientes mais gordurosos. Então, azeite de oliva, o ovo, né? Que a gema tem bastante gordura, às vezes o óleo de coco. Então, a gente talvez precise fazer esse equilíbrio, diminuir esses outros ingredientes gordurosos, porque a farinha de oleaginosas, ela já vai cumprir esse papel. E claro, né? Como elas são provenientes das oleaginosas, amêndoas, castanhas, elas vão sim ter um valor um pouquinho mais elevado, porque, né, nada mais é do que as castanhas, as oleaginosas trituradas ali, então ela tem esse valor agregado um pouquinho maior. A outra farinha que eu separei pra gente conversar é a farinha de arroz. Ela vai ter características muito similares à farinha de trigo, principalmente se a farinha de arroz que a gente utiliza não é integral. Ela vai sim ter um índice glicêmico bastante elevado também. A farinha de arroz, ela vai ser bastante indicada para pessoas que realmente não podem consumir o glúten. Então, pessoas que são celíacas, intolerantes ou sensíveis ao glúten. Aí sim, a farinha de arroz acaba sendo uma ótima substituição à farinha de trigo. E uma dica bastante interessante é de que sempre que você use a farinha de arroz, a gente acrescente uma fonte de fibras. Então, colocar ali uma chia, uma linhaça, o psyllium, para a gente conseguir equilibrar esse índice glicêmico. Porque, como eu falei, a farinha de arroz é basicamente carboidratos, ela tem um índice glicêmico bastante alto, então a gente consegue, acrescentando essas fibras, equilibrar um pouquinho o índice glicêmico. A outra farinha que eu separei é o amido de milho. E assim como a farinha de arroz e a farinha de trigo, ele também vai ser composto por carboidratos refinados, tendo então um alto índice glicêmico. E a vantagem que a gente tem no amido de milho vai ser exatamente igual da farinha de arroz. Ela vai ser uma farinha que não contém glúten, então a gente pode utilizar na preparação, né, nas receitas de pessoas que não consomem o glúten. Outra utilidade muito interessante para amido de milho é combinar ele em receitas que você use, por exemplo, uma farinha de amêndoas, uma farinha de castanhas. Ele vai dar uma equilibrada ali na textura e na consistência da sua receita. E a dica de acrescentar uma fonte de fibras também vale aqui para o amido de milho. Então, como ele também tem esse índice glicêmico mais elevado, tem uma grande quantidade de carboidratos refinados, a gente trazer essa fonte de fibras vai ajudar aí no equilíbrio do índice glicêmico da sua receita. A outra farinha que eu separei pra gente conversar é a farinha de coco. Ela vai ter características similares à de farinha de castanhas, de oleaginosas, né? Então ela tem uma quantidade um pouquinho maior de gordura, mas tem uma diferença bastante importante. A farinha de coco, ela vai apresentar mais fibras na porção. E um pouco diferente das farinhas de oleaginosas, a farinha de coco, ela vai ter mais gordura saturada, porque é a gordura realmente que é mais presente no coco. E também, diferente da farinha de oleaginosas, ela vai ser um pouquinho mais seca. Então a gente tem que tomar cuidado na quantidade que a gente vai acrescentar da farinha de coco na receita, para que sua receita não fique muito dura, não fique esfarelenta. E por conta da gente utilizar então uma quantidade menor da farinha de coco na receita, ela acaba sendo uma opção menos calórica, né? Às vezes na receita a gente vai colocar ali uma farinha de amêndoas, por exemplo. A gente vai colocar uma quantidade maior e vai somar mais calorias. Já com a farinha de coco, como a gente tem que ter esse equilíbrio para a receita não ficar tão dura, né, tão esfarelenta, a gente utiliza uma quantidade menor dessa farinha e, consequentemente, fica menos calórica. E é uma substituição, claro, para a farinha de oleaginosas, então se você não quer utilizar por algum motivo, a farinha de coco acaba sendo uma ótima opção e até mesmo ela tem um custo-benefício melhor. A outra farinha que eu separei é sobre a farinha de mandioca, que pode ser também o polvilho doce ou o polvilho azedo. Quando a gente fala em questão de macronutrientes, né, de composição, as farinhas de mandioca, o polvilho, ele vai ter uma quantidade maior de carboidrato do que a própria farinha de trigo. Então, se a gente for pensar em termos de macronutrientes, realmente não é uma troca que vale a pena. Mas aqui vale o que a gente conversou sobre a farinha de arroz e também o amido de milho. É uma opção de farinha que não contém glúten. Ela é, inclusive, muito utilizada nesses mix de farinha sem glúten que a gente compra pronto no mercado. Ela acaba sendo realmente uma ótima opção, porque ela dá uma textura, uma consistência para a receita muito legal, principalmente quando a gente faz essa mistura de outras farinhas sem glúten. A dica da fibra também vale aqui para o polvilho doce, para o polvilho azedo e para a farinha de mandioca. Para a gente ter esse equilíbrio no índice glicêmico, a gente acrescentar na receita, na sua preparação, psyllium, chia, linhaça, né? Tudo isso vai ajudar a controlar o índice glicêmico porque são riquíssimos em fibras. Agora eu vou falar de duas farinhas, que são a farinha de chia e também a farinha de linhaça. Ambas são farinhas riquíssimas
riquíssimas em fibras e elas também vão ter uma quantidade de gordura, as gorduras que a gente conhece como gorduras mais saudáveis. Principalmente no caso da linhaça, a farinha pode deixar um sabor mais residual, né? A linhaça tem realmente um sabor um pouquinho mais forte. Então, dependendo da receita, você pode ficar sentindo depois aquele sabor da farinha. E um cuidado bastante importante, tanto para farinha de chia quanto para de linhaça, é que você armazene essas farinhas muito bem. Por terem uma quantidade maior de gorduras, elas ficam rançosas, né? Elas ficam oxidadas muito rápido. Então a gente precisa realmente armazenar num potinho ali hermeticamente fechado, num ambiente seco, que não fique batendo a luz diretamente. Dessa forma a gente consegue manter as características dessas farinhas por mais tempo. E é por isso que tanto a farinha de chia quanto a de linhaça, o ideal é que a gente prepare elas na hora que a gente for utilizar. Então é muito fácil da gente realmente fazer essas farinhas. Você vai pegar ou a chia ou a linhaça e triturar ali no seu liquidificador ou então no processador. Elas facilmente viram essa farinha e você pode utilizar ali na hora, garantindo que elas vão ter todas as características boas. E as últimas farinhas que eu separei para te contar é a farinha de maracujá, farinha de banana e também a farinha de berinjela. Para pessoas que cuidam bastante da alimentação, que têm essa preocupação, elas já são farinhas bastante conhecidas, mas realmente algumas pessoas ainda nunca nem sabiam que elas existiam. Mas são ótimas opções de farinhas, elas vão ter uma quantidade bem menor de carboidratos e vão ser riquíssimas em fibras. Eu gosto muito de utilizar tanto a farinha de banana verde quanto a farinha de maracujá para receitas doces. Eu acho que elas se encaixam super bem, por mais que elas não tenham um sabor residual muito forte, elas vão combinar melhor ali com aquelas receitinhas doces. Então um bolo, uma panqueca, um muffin que você for fazer. Já a farinha de berinjela, claro, ela combina muito bem com receitas salgadas. Então se você for fazer uma panqueca, a massa de uma lasanha, a farinha de berinjela ela vai se encaixar muito melhor. Elas podem sim deixar um leve sabor residual, né? Elas têm essa característica aí, né? Afinal é maracujá, é banana verde, é berinjela. Então o ideal é que você dê uma caprichada nos temperos, né? Utilize ali temperos naturais. Então na receita salgada, um lemon pepper, uma páprica, um chimichurri. E se você for fazer algo doce, utilizar bastante canela, cravo, gengibre, fica super delicioso e você vai estar utilizando opções de farinhas que são ricas em fibras, que vão ajudar a controlar o índice glicêmico da refeição e, além de tudo, elas vão ajudar no nosso intestino. Elas são prebióticas, elas vão ajudar a nutrir ali as bactérias boas que moram no nosso intestino, realmente pela grande quantidade de fibras. Me conta aqui embaixo nos comentários, você já utilizou alguma dessas farinhas para substituir a farinha de trigo? Como que ficou sua receita? Você gostou ou precisa testar mais algumas vezes? Escreve para mim aqui embaixo, vou adorar saber um pouquinho mais. Não deixe de compartilhar esse vídeo, tenho certeza que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Como que eu posso substituir a farinha de trigo? Aproveita também e já curte esse vídeo, porque dessa forma eu sei que você gostou dele. Eu espero você nos próximos. Tchau, tchau!